Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Ana e estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal, esclarecer aqui mais um caso para vocês, tá? Antes de mais nada, né, gostaria de dizer que estou gostando bastante das visualizações, né, do último caso, inclusive, que eu postei sobre o Bolsonaro, né, até para um canal que está começando. Tá maravilhoso e eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a cada um que deixou seu like, né, ou que compartilhou, que mandou para alguém. Gostaria muito de agradecer de coração todas as visualizações e dizer para vocês que eu vou tentar manter a frequência aqui nesse canal, tentando trazer, pessoal, mais ou menos aí uns, por enquanto que o canal tá começando, um vídeo pelo menos por semana para vocês, tá? Para estar trazendo casos aqui pro canal para vocês, inclusive por isso que eu peço muito para vocês deixarem nos comentários sugestões de casos que vocês querem que eu traga, e vou estar tentando aí trazer para vocês pelo menos aí uma vez por semana um vídeo para vocês. Como vocês sabem, né, a vida de quem concilia trabalho CLT com o YouTube é bem complicado, então a gente que está entrando nesse mundo está tentando aí fazer um trabalho bom para vocês, entretenimento, uma coisa de qualidade, né? Vou estar procurando aí me aprimorar, né? Tô entrando nesse nicho agora, e tá trazendo aí bastante casos, tá melhorando em questão de edição, tá trazendo aí casos bem legais para vocês, tá? Então só gostaria de começar o vídeo falando isso para vocês e mais uma vez agradecer do fundo do meu coração cada visualização do último vídeo. E hoje eu vou estar trazendo um caso que ele é um pouco antigo, mas por incrível que pareça, a suposta vítima desse caso que eu vou trazer para vocês, ela reapareceu nas redes sociais pelo menos um mês atrás. Acho que ela reapareceu nas redes sociais no dia 2 ou 3 de julho do mês passado, né? Reacendendo todo o caso que ela sofreu, que é o caso da ex-modelo influenciadora digital Mariana Ferrer. E nesse vídeo eu vou estar trazendo todos os detalhes desse caso, explicando a sentença do André. Para quem não sabe, o André foi absolvido pelo juiz lá de Santa Catarina, na terceira vara civil, e eu vou estar aqui trazendo todos os detalhes da sentença, de como que foi esse julgamento e de todas as polêmicas que nortearam, porque quem se lembra sabe da repercussão que esse caso gerou até pela mídia. Grandes influenciadores começaram a compartilhar o caso da Mariana e eu vou trazer hoje para vocês por detalhes. Bom, pessoal, Mariana Borges Ferreira nasceu no dia 21 de dezembro de 1996. Na época dos fatos narrados, Mariana tinha 21 anos de idade. Bom, como eu expliquei anteriormente, né, a Mariana, ela era uma influenciadora digital, ela era modelo, ela começou a crescer muito nas mídias sociais, né, através do seu Instagram, publicando fotos. E logo ela foi procurada pelas marcas, né, para poder fazer propagandas de roupas, de maquiagens, que nem eu falei para vocês. E nesse dia especificamente, dia 15 de dezembro de 2018, Mariana Borges Ferreira foi chamada para ser embaixadora do evento, né, ali da propaganda de verão, de um beach club conceituado, né, muito bem frequentado, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Então, basicamente, Mariana afirma ter chegado no local, ter almoçado ali junto com as suas amigas e um amigo, né, o Sidney. Ela disse que chegou, almoçou, passou tudo no seu cartão consumação e que a única bebida alcoólica que ela bebeu naquele dia foi um gin e depois, posteriormente, ela afirma ter bebido uma água com limão.
Logo em seguida, ela fala que foi puxada pelo braço por uma de suas amigas para tirar fotos, né, de divulgação em um dos bangalôs, e depois disso ela afirma ter tido amnésia temporária e afirma não se lembrar de mais nada depois disso. Mariana afirma que depois dessa amnésia temporária ela não se recorda absolutamente de mais nada e que o único momento que ela afirma ter tido apenas uns flashes de memória foi a parte em que ela desce a escada depois do ato sexual, né, e do estupro que ela afirma ter sofrido. Bom, a Mariana afirma ter sido puxada pelo agressor, né, ter sido induzida, né, pelo agressor a subir a escada em uma espécie de camarote, que era um lugar reservado. Até então, Mariana afirma não saber da existência daquele lugar. Ela afirma que nunca havia subido lá antes, né? E tem até uma parte do julgamento que fala sobre isso, né? O dono do café, eu acho que ele fala que para subir dentro desse camarote tinha que ter uma pulseira, e a Mariana, e tanto a Mariana quanto o André Aranha, de acordo com as câmeras de segurança, isso a gente consegue ver bem claramente, eles não estavam usando nenhuma pulseira. Logo em seguida, de acordo até com o julgamento, né, com as provas ali, o agressor e a vítima teriam ficado ali por volta de mais ou menos uns 6 a 7 minutos, e logo em seguida, Mariana aparece na escada, descendo em direção à porta, passa pelo segurança e depois disso ela vai embora. E logo em seguida, o suposto agressor André Aranha também desce. Esse é um resumo dos fatos que aconteceram naquele dia, né? Logo em seguida que ela desce as escadas, ela sai do Beach Club, né, do Café de la Musique, e começa a mandar várias mensagens desconexas para suas amigas, né? E as amigas falam que elas estão em outro café que fica mais ou menos a 1 quilômetro do Beach Club que elas estavam, e que elas estavam esperando a janta, né? Que a comida já ia chegar e que elas não poderiam sair de lá. Logo em seguida, a Mariana chega até o condomínio onde a mãe dela mora, ela desce junto com a irmã dela, e nesse momento a Luciane afirma que a Mariana, ela tá com a maquiagem toda borrada, tá toda descompensada, descontrolada. Aí a irmã dela pega a Mariana, sobe até o prédio, e a Luciane faz o pagamento ali do Uber, né? A opção estava em dinheiro, então a Luciane até sobe pro prédio e depois desce para poder pagar o valor pro Uber, né? Luciane sobe, né, atrás da filha dela no apartamento e decide tirar a roupa dela para dar um banho nela, né, para botar ela para dormir. E nesse momento ela afirma que começou a sentir um cheiro muito forte de esperma e sangue na roupa da Mariana. Ela afirma que começa a tirar a roupa dela para dar uma ducha nela, e que nesse momento a mão dela começa a ficar toda molhada, e ela diz que o vestido que a Mariana estava usando naquele dia estava todo desfiado e ensanguentado. A Luciane afirma que sentiu um cheiro muito forte de esperma e sangue na roupa, então ela tira toda a roupa da Mariana e bota ela debaixo do chuveiro, e logo em seguida ela pega o saquinho que a roupa veio, né, para Mariana através da loja, e enrola toda a roupa e joga ali dentro do saco. No outro dia, elas vão até a delegacia, né, de Florianópolis e registram um boletim de ocorrência contra o empresário André de Camargo Aranha, que é um empresário paulista, né, porém que naquele dia estava no bairro ali, no Café de la Musique, que foi o suposto agressor que subiu com a Mariana. E, bom, Luciane e Mariana abriram um boletim de ocorrência no outro dia, né, na Delegacia de Proteção à Mulher, no bairro, né, ali onde elas estavam, de Santa Catarina, né, na cidade de Florianópolis, contra o empresário paulista André de Camargo Aranha. Então, ela foi relatando tudo isso para o delegado, foi até o IGP, fez o exame de corpo de delito, né, e a apreensão ali do material genético da vítima, né,
Assim, acho que todos sabem, né? Toda vez que você vai levantar, né, uma denúncia assim de estupro, precisa ser realizado o exame de corpo de delito, né? Então, a própria Mariana afirma que ela foi fazer esse exame, que ela teve ali todas as suas partes íntimas fotografadas, analisadas pelos médicos legistas e fez ali um exame de sangue, né, para provar que ela tinha bebido, né, a bebida alcoólica que ela afirma e para detectar resquícios da droga que ela afirma, né, ter sido dopada. Conforme passando o tempo e todo o desenrolar do processo, não foram encontrados nenhum vestígios nem da bebida alcoólica que a Mariana afirma ter bebido naquela tarde e nem da droga que ela afirma ter sido ingerida por ela, e por isso ela afirma não ter tido consciência do ato sexual, o que caracteriza pelo nosso Código Penal estupro de vulnerável, que foi o crime onde o empresário André Aranha foi indiciado. E então, a partir daí, corre a busca do ápice principal do processo, que é provar que a Mariana estava dopada naquele dia. Bom, no ano de 2020 se começam as audiências, né? Inclusive o país sofreu nesse ano, todo mundo se lembra da pandemia do Covid-19, então todas as audiências presenciais estavam suspensas, inclusive o julgamento do André Aranha era o único julgamento de réu solto ali naquela região, né? Isso é afirmado pelo juiz que estava tramitando durante a pandemia, né? Então eles deram uma atenção bem específica para esse caso. E em 2020 começam-se as audiências e é aí que o caso começa a repercutir de verdade. Uma jornalista do Intercept Brasil vaza a audiência em novembro de 2020. Um trecho da audiência em que o advogado de defesa, doutor Gastão da Rosa Filho, advogado de defesa do acusado, começa a questionar a Mariana Ferreira pelas fotos sensuais que ela tinha dentro das redes sociais dela e perguntou por que ela apagou as fotos, já que, de acordo com ele, as fotos não tinham nada demais. E aí a Mariana, no meio da audiência, começa a chorar descompensadamente e aquele trecho da audiência vazou para a imprensa através do Intercept Brasil. E várias pessoas começaram a se manifestar contra a atitude do advogado, né, do doutor Gastão, dizendo que ele estava coagindo a vítima, né, coagindo a vítima a fazer insinuações do suposto comportamento dela e a questionar a moralidade das fotos que estavam no Instagram dela, que eram fotos sensuais da Mariana de biquíni. Inclusive teve várias indagações feitas pela vítima de que algumas fotos teriam sido manipuladas para poder mudar o real sentido das fotos, né? Ela afirma que uma das fotos em que ela estava com a parte de cima do biquíni foi retirada e colocada no processo, né? Porém, depois, né, a gente analisando a audiência, né, ela afirma que muitas das fotos não sofreram manipulação, né? E que as fotos que sofreram manipulação ela expôs na rede social. Bom, o julgamento passou, né, por todos os profissionais que estavam envolvidos na audiência polêmica que vazou, né? Bom, o julgamento ele passou, né, pelo juiz titular da Terceira Vara Civil, Hudson Marcos, o promotor que levantou a denúncia contra o André de Camargo Aranha foi o promotor Dr. Tiago Carriço de Oliveira e o advogado polêmico que fez o questionamento contra a Mariana na audiência, Dr. Gastão da Rosa Filho. O André de Camargo Aranha, agora eu vou explicar em relação a todo amparo jurídico, porque o André Aranha, para quem acompanhou toda a história da Mariana, sabe que ele foi inocentado, né? Ele foi absolvido por falta de provas. E eu vou explicar para vocês agora todo o julgamento. Bom, André de Camargo Aranha foi indiciado pelo estupro
crime de estupro de vulnerável do artigo 217, a linha A do nosso Código Penal, onde tem uma pena prevista ali de 8 a 15 anos de reclusão. Bom, o juiz Hudson Marcos absolveu o réu com base no artigo 386 do Código de Processo Penal, que fala sobre a falta de provas. Bom, esse artigo ele é bem específico e fala sobre a falta de provas, que foi o trecho do CPP, Código de Processo Penal, usado na sentença pelo juiz Hudson, que diz assim: o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, quando não existe prova suficiente para a condenação. Isso se deveu pelo que, de início, o André ele foi indiciado no artigo 217 do nosso Código Penal, que fala sobre crime de estupro de vulnerável. O nosso Código Penal é bem específico quando se trata de estupro de vulnerável, e ele ali elabora casos específicos. O primeiro caso é sexo com menores de 14 anos de idade, mesmo com consentimento. Então, de acordo com a nossa legislação, sexo com menores de 14 anos de idade é considerado estupro de vulnerável, independentemente do consentimento do menor ou não. Ou então, nos casos quando, de acordo com exames, perícias, demonstram a incapacidade absoluta de resistência no momento do ato, né? Ou seja, no caso da Mariana, em específico, ela precisaria provar que ela não estava podendo consentir o ato sexual por incapacidade, e de acordo com ela, veio mediante a injeção de drogas, né? Então, a Mariana precisaria ali provar, de acordo com provas periciais, laudos médicos, de que ela estava dopada no momento do ato e que ela não tinha a capacidade de discernir ou consentir o ato sexual. Então, foi exatamente esse ponto-chave que corroborou para a absolvição do André, porque a Mariana não conseguiu provar que ela tinha sido dopada no momento do sexo, do estupro, né, como a vítima quis relatar. Porque, gente, assim, na nossa legislação, que nem eu especifiquei, você precisa provar ali no momento do ato que você não tinha a capacidade de consentir ou de haver resistência no momento do ato sexual. E foi uma coisa que a Mariana não conseguiu provar, tanto que o exame que ela fez no IGP no dia seguinte não constou sequer o gin que ela afirma ter bebido naquela noite, e tampouco a droga que ela afirma ter sido manipulada ou na sua comida ou na sua bebida. E foi o que corroborou para a absolvição do André Aranha. Que nem eu havia informado anteriormente, o caso gerou repercussão nacional, né? Tanto pelo vazamento da audiência e daquele trecho em específico em que o doutor Gastão começa a questionar a Mariana em relação às suas fotos sensuais das suas redes sociais, e também por um termo que foi divulgado pela jornalista do Intercept, que foi o termo estupro culposo. Bom, pessoal, eu vou aqui explicar de uma maneira bem clara e objetiva, sem tomar partido de maneira nenhuma nesse caso. Bom, esse termo estupro culposo nunca existiu e nem existe no nosso Código Penal, e nem foi citado na sentença do acusado, tanto que a jornalista foi obrigada a soltar uma nota reconhecendo que realmente não existia aquele trecho ou aquela expressão estupro culposo. Ela afirma ter sido apenas uma expressão que ela utilizou, né, que no caso inventado. Esse termo seria dizendo que o que a sentença de absolvição do André Aranha representou foi como se ele não tivesse tido a intenção de estuprar. Porém, gente, esse trecho nunca existiu, nem sequer foi utilizado na sentença do acusado.
Bom, muitas pessoas se indignaram com o resultado da sentença de absolvição do réu e começaram a levantar hashtag Justiça pela Mari Ferrer. Vários artistas, né, como Thaís Araújo, até o influenciador digital Felipe Neto, Paola Oliveira, se manifestaram a favor da Mariana Ferrer. E o caso gerou tanta, mas tanta repercussão nacional que em novembro de 2021 foi sancionada uma lei que carrega o nome dela. Sim, pessoal, Mariana Ferrer ganhou uma lei com seu próprio nome. Em novembro de 2020, a deputada federal Lídice da Mata, ex-prefeita de Salvador, apresentou um projeto de lei, que é a PL 5096, que altera o decreto, né, da nossa lei de Código de Processo Penal, a Lei 3.689 de 1941. Bom, o Código de Processo Penal, como o próprio nome diz, ele é o código que rege todo o processo penal, né? Ou seja, ali toda a parte processual do crime. Então, ela propôs essa PL para poder fazer uma alteração no que se dispõe sobre a audiência de instrução e julgamento, principalmente nos casos em que envolvem crimes de dignidade sexual. E agora eu vou explicar para vocês e especificar o que essa lei, né, a Lei Mariana Ferrer, diz e o que ela altera no nosso Código de Processo Penal. A lei é a lei número 14.245 de 2021 e diz assim no nosso artigo 400, a linha A do CPP, Código de Processo Penal. Na audiência de instrução e julgamento, e em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento no disposto desse artigo. São vedados, ou seja, proibidos. Inciso 1. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto da apuração nos autos. Inciso 2. A utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Ou seja, o que essa lei representa no Código de Processo Penal é que, mediante a um crime, principalmente no que se apure um crime contra a dignidade sexual, ou seja, crimes de importunação sexual, crimes de estupro, estupro de vulnerável, tanto o juiz, o Ministério Público, as partes responsáveis por conduzir o processo deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, e que, se o juiz ou o promotor de justiça que ver o descumprimento dessas medidas por qualquer uma das partes, advogado de defesa do acusado, ele deverá impedir automaticamente de ofício. Bom, pessoal, essa lei, obviamente, né, protege aí todas as vítimas de crimes contra a sua dignidade sexual, né, ali resguardando qualquer tipo de constrangimento que ela venha a sofrer, para não revitimizar a vítima ali depois de todo o processo de estupro que ela sofreu. Bom, gente, o caso foi esse, e eu vim trazer ele aqui para vocês porque recentemente a Mariana Ferrer reapareceu e até tinha reativado suas redes sociais, porém ela já desativou novamente, reaparecendo graduada em Direito. Pois é, pessoal. A nossa Mariana apareceu depois de quase 7 anos da denúncia do crime que ela sofreu, formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, usando o seu próprio crime até como tema do seu TCC. Pessoal, aí é que nem eu falei no vídeo anterior, né? As ironias do nosso querido mundo jurídico, né? Uma pessoa que há 7 anos atrás apareceu como vítima de um crime hediondo,
hediondo, reaparece formada em direito, né? Ou seja, vai ser aí uma operadora do nosso sistema de justiça, utilizando o seu próprio caso como tema do seu TCC. Estupro simbolicamente como crime de guerra à luz do caso Mariana Ferrer, o legado no avanço ao direito das vítimas e o seu impacto na sociedade. E, inclusive, a sua apresentação do TCC contou aí com várias personalidades, né, do mundo jurídico, como delegadas, a nossa juíza do Tribunal Militar, né, e até a ativista que deu origem à Lei Maria da Penha, que estava na sua apresentação do TCC. Né? Ou seja, aí a personalidade que deu origem à Lei Maria da Penha veio prestigiar a Mariana Ferrer, que agora também carrega o nome de uma lei. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, pessoal, que por enquanto, no momento, este canal é apenas informativo, então ele busca apenas trazer fatos, né, de alguma relevância, principalmente no que se remete ao nosso mundo jurídico, né? Então eu vim trazer aí o caso, né, que eu acompanhei, né, acompanhei toda a repercussão que gerou esse caso da Mariana Ferrer e quis citar ele novamente para vocês, porque depois de quase 7 anos ela reaparece, né, que nem eu falei para vocês aí, graduanda em Direito, vai ser uma operadora aí do nosso sistema jurídico, e por ter voltado com a repercussão do seu caso em 2018 e que tanta repercussão gerou, trazendo até a luz do nosso sistema judiciário uma nova lei que carrega o seu nome. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito de verdade que vocês tenham gostado, né, de reviver esse caso. E também é sempre bom a gente fazer vários questionamentos sobre o mundo jurídico, né? Bom, pessoal, se vocês acham que ela contou a verdade ou não, tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam, acham que a acusação foi falsa, mas venhamos e convenhamos que, independentemente do julgamento pessoal, se a gente acha que é verdade ou não, a Lei Mariana Ferrer, obviamente, assim como a Lei Maria da Penha, protege todas nós mulheres. Então, pessoal, independentemente se você concorda, se você discorda, se você acha que as acusações são falsas ou não, não podemos de jeito nenhum descredibilizar qualquer lei que for de apoio a nós mulheres que sofremos diariamente com estupro, com feminicídio. Então é óbvio que qualquer lei que vier trazer um amparo e uma proteção jurídica a nós mulheres que já sofremos diariamente, obviamente será muito bem-vinda. Então é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês, espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão de novos temas, novos casos que vocês trouxerem pra gente serão muito bem-vindas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.